Olá, seja bem-vindo ao curso de Técnico de Condomínio. A nossa disciplina de hoje é Direito Condominial. Eu sou a professora Clarissa Barros. Hoje, na nossa aula 28, a gente vai falar um pouco sobre a contribuição de condomínio, a taxa de condomínio, tão famigerada. Bora lá. No artigo 1336, ele fala o seguinte: são deveres do condômino. Inciso 1º, contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Então, essa é o primeiro dever do condômino. Parágrafo 1º, o condômino que não pagar a contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou não sendo previstos, os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito, certo? Então, dentro do Código Civil, ele já especifica quais são os juros e as multas aplicadas a partir de 2003. A começar, a cobrança da cota de condomínio depende da aprovação da Assembleia. É dentro da Assembleia Geral Ordinária, onde se fala sobre o orçamento anual de receitas e despesas, conforme estabelece o 1348, inciso 6º do Código Civil. Então, a taxa de condomínio, ela é uma taxa que ela é feita... Então, a taxa de condomínio é uma taxa que ela é ajuizada dentro das Assembleias Gerais, ou seja, todos os condôminos, eles chegam em um acordo para saber o quanto vai aquela taxa de condomínio subir ou permanecer, certo? Então, isso é feito sempre dentro da Assembleia Geral. Artigo 1348, compete ao síndico, inciso 6º, elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa de cada ano, ou seja, aquele orçamento anual, ele vai determinar o quanto vai ser pago durante aquele ano de taxa de condomínio. Isso sempre embasado no orçamento que o síndico entregar. Inciso 7º, cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem como impor e cobrar multas devidas. Então, o síndico, ele é obrigado, é o dever dele, cobrar multas e juros daquelas taxas em atraso, certo? Bem como as taxas em atraso também. Contribuição de condomínio. Quando não existe previsão na convenção de quanto o condomínio vai ser, as despesas ordinárias e extraordinárias, o rateio vai ser de acordo com a fração ideal, ou seja, ver o montante daquilo que foi gasto das despesas e aí vai se fazer toda a divisão de acordo com a fração ideal. Isso não é muito comum, certo? A gente já tem um orçamento anual para que se projete qual que vai ser os gastos daquele ano, que a gente já tenha também a previsão da taxa de condomínio daquele ano. Entretanto, se houver disposição clara na convenção de condomínio, estabelecendo o rateio em razão de cada unidade, por exemplo, valerá esta, ainda que seja injusta, certo? Então, vai valer aquilo que diz a convenção de condomínio com relação à taxa de condomínio. Vamos lá, o condômino que atrasar no pagamento das contribuições ou desatender qualquer de seus deveres legais poderá ser compelido a pagar multa e juros previstas na convenção e até indenização por perdas e danos. Então vamos lá, lembrando, multa de 2%, juro de 1% ao mês e perdas e danos, porque muitas vezes o condomínio deixa de pagar ou de fazer alguma atividade porque não teve dinheiro em caixa suficiente. Então, perdas e danos, o condomínio vai ser ressarcido. Vamos lá, custos. Então, o que transforma, o que compõe a nossa taxa de condomínio? Quais são os custos que são englobados dentro dela? Vamos lá. Alguns deles são mão de obra, certo? Pode ser CLT, ou seja, aquelas pessoas que são empregadas diretamente no seu condomínio, ou mão de obra terceirizada, certo? Então, isso mais ou menos compõe de 45% a 70% do total de todas as despesas do condomínio, certo? Tributos e benefícios relacionados a empregados, de 20% a 30%, ou seja, INSS, FGTS, 13º, férias e assim por diante. Vamos lá, quando a gente fala de água e esgoto, compõe de 10% a 15% das despesas. Energia elétrica, 5% a 10%, elevadores, que é a manutenção, a energia para fazer com que eles funcionem, de 5% a 10%, e a questão de inadimplência, certo? Até 15% da receita que acaba virando despesa. Então, a gente tem aí
um montante de inadimplentes, pessoas que normalmente não pagam dentro do condomínio. Vamos lá. Ação de execução de devedores do condomínio. Quando aquele condomínio não paga, qual é a situação, qual é a solução que o condomínio vai ter? É a ação de execução de devedores. O condomínio para de pagar a cota condominial. Normalmente, a gente espera de 2 a 4 meses, ou seja, sem o condomínio pagar. Então, a gente espera esse tempinho mínimo para poder entrar com essa ação. Então, vamos lá. Então, espera-se de 2 a 4 meses, dependendo do condomínio e do valor da taxa condominial do local. E esgotam-se todas as possibilidades de diálogo e acordo. Ou seja, você notifica, você cobra, você conversa com o condomínio que está em atraso e mesmo assim você não chega num acordo amigável, certo? Então, a única solução é entrar com uma ação de execução. Então, vamos lá. Advogado entra com ação de execução depois de 2 a 4 meses. O juiz verifica se há os pressupostos necessários para iniciar essa ação de execução da dívida. Se o título em questão é líquido, certo e exigível, certo? Então, líquido, certo e exigível. Então, líquido em dinheiro, certo? Certo, que a gente saiba o valor correto que se está devendo. E exigível, ou seja, existe um contrato que ali faz com que um é obrigado a pagar. O devedor deverá ser citado para pagar a dívida em 3 dias ou nomear bens para serem penhorados, ou seja, se ele não tiver o dinheiro ali disponível, ele pode dar um carro ou um outro imóvel que ele tem, ou até mesmo o próprio apartamento, o próprio condomínio. Se pagar, acaba a ação. Se não pagar, promove-se a execução da taxa condominial, certo? Nessa fase, o juiz poderá decretar o arresto da conta bancária, para caso haja fundos quitar a dívida, ou seja, ele vai congelar a conta corrente e tudo aquilo que existe dentro daquela conta bancária. Se houver dinheiro, esse dinheiro vai ser usado para pagar a taxa de condomínio. Caso não haja fundos, o advogado do condomínio pode pedir que um bem, como a própria unidade, vá a leilão. Ou seja, muitas vezes o único bem que aquele condômino tem é a própria unidade do condomínio, ou seja, aquela unidade vai a leilão para poder pagar as taxas em atraso, certo? Uma vez que é leiloada a unidade, o condomínio recebe o que lhe é devido e o restante, se sobrar, vai para o condomínio que foi réu na ação. Então é isso, pessoal, agradeço. E chegamos ao fim de mais uma aula. Espero vocês até a próxima.